Existem feras e bestas das mitologias antigas que eram capazes de causar caos e destruição por onde quer que passassem. Seres tão poderosos que até mesmo falar seus nomes era estreitamente proibido. Será que, como os grandes heróis da antiguidade, você seria capaz de encarar algum desses? Muito antes dos homens dominarem a Terra, lendas falavam sobre criaturas tão poderosas que até reis tremiam ao ouvir seus nomes. Nas profundezas dos mares nórdicos surgia o Kraken, uma criatura colossal capaz de afundar navios inteiros em segundos. Dizem que um único olhar da Medusa transformava guerreiros corajosos em estátuas eternas de pedra. No deserto egípcio, Anubis observava silenciosamente as almas dos mortos antes do julgamento final. Mas nenhuma criatura espalhava tanto terror quanto o dragão Fafnir, consumido pela própria ganância. Na escuridão das florestas japonesas surgia o Oni, um demônio brutal que caçava viajantes durante a noite. Então veio a Hidra, o monstro que ficava ainda mais perigoso cada vez que era atacado. No céu das antigas civilizações astecas, Quetzalcóatl era visto como um deus serpente capaz de mudar o destino dos homens. Nas montanhas congeladas do norte surgia Fenrir, o lobo monstruoso destinado a destruir os próprios deuses. Mas havia uma criatura ainda mais aterrorizante escondida nas sombras da mitologia grega. Era Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões do submundo sem jamais dormir. Enquanto isso, nas profundezas do Egito Antigo, a Pepa guardava o momento perfeito para engolir toda a luz do mundo. As lendas diziam que o Minotauro caçava qualquer um que entrasse vivo em seu labirinto amaldiçoado. Mas algo ainda pior surgia das profundezas das águas da Babilônia Antiga. Tiamat, a serpente primordial do caos, era considerada poderosa o suficiente para destruir toda a criação. Mesmo os guerreiros mais fortes desapareciam ao enfrentar as garras da criatura conhecida como Quimera. No mundo celta, a Banshee surgia antes da morte, e seu grito congelava até os corações mais corajosos. Então os céus se abriram quando Jormungandr despertou no fundo dos oceanos do mundo. As profecias diziam que quando Fenrir se libertasse, o fim dos deuses finalmente começaria. Mas existia uma criatura tão poderosa que até os monstros mais temidos evitavam seu nome. Tifon era chamado de pai de todos os monstros, uma força capaz de desafiar os próprios deuses do Olimpo. Quando os deuses quase perderam a guerra contra Tifon, o céu inteiro pareceu mergulhar no caos absoluto. Até que uma luz gigantesca atravessou as nuvens e mudou completamente o destino daquela batalha. As antigas mitologias nasceram para explicar medos humanos, mas algumas criaturas pareciam reais demais para serem apenas histórias. E talvez o mais assustador seja imaginar que algumas dessas lendas ainda estejam esperando nas sombras do nosso mundo.